Beleza. Então nós estamos ao vivo pelo Facebook e Instagram, assim que as pessoas falam, para ficar bem um accent bonito. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã muito importante para a nossa vida cristã, porque hoje é dia... Que dia é hoje, gente? Do Senhor. Do Senhor. E qual que é a data do calendário? Alô. 31 de outubro. O que se comemora no dia 31 de outubro? Halloween. Os teens é Halloween. Coisa feia. Aniversário da Maria e da Fran. Hoje é dia de comemorar o aniversário dela. Hoje, 31 de pula essa outubro. Por isso que eu falei que a gente vai conversar sobre algo muito importante. Que depois de Jesus morrer na cruz, dia 31 de outubro, foi o maior, foi uma das coisas maiores que podia acontecer com a humanidade depois de Jesus. E o que é isso? A reforma protestante. Hoje, dia 31, a gente não só celebra, a gente não celebra o Halloween, mas o mundo celebra. E Deus vai tirar da cabeça dos teens, né? O ano que vem, quando eu perguntar, já vai falar, não, reforma protestante. E o que é essa reforma protestante, que foi algo tão importante para a humanidade? Quando a gente fala de reforma, a gente fala de voltar à forma. Nós estamos reforma, ou seja, existia uma forma, existia uma identidade, existia um padrão, e aquilo foi perdido. E aí, porque foi perdido, o que é preciso fazer? Uma reforma, precisa voltar à forma inicial. E o que foi perdido para que houvesse a reforma? Foi perdido a identidade da igreja. E é um tema que eu gosto muito. Quando a gente fala de igreja, eu acho que a igreja ela é fundamental. O Novo Testamento inteiro ele é pautado na igreja. A igreja foi constituída por Deus através de Jesus. Só que a igreja ela perdeu a forma antes da reforma. Por isso que foi necessário fazer uma reforma. Deus usa um homem chamado Martinho Lutero, um alemão, um padre, para fazer essa reforma. E para quê? Para que a igreja voltasse à forma inicial, que ela foi estabelecida por Jesus. E como é que aconteceu isso? Para a gente ter um entendimento melhor sobre isso, a gente vai precisar voltar na história para poder entender. E a gente não vai voltar tanto na história. Somente lá para o Velho Testamento. Vamos começar lá em Gênesis. Não é muito tempo que a gente precisa voltar. Mas Deus cria todas as coisas, Deus começa a falar com a humanidade, e aí eu vou dar um pulo. Nós vamos chegar ao último livro do Velho Testamento. Agora um teste. Qual que é o último livro do Velho Testamento? Os teens estavam reclamando que eles iam estudar, mas a gente tem que decorar os livros, tal. Qual que é o sentido? Não é só decorar os livros, mas é saber por quê. E a Bia tá fazendo assim, ó. Eu tô cantando a música na minha cabeça, mas eu não consigo Não chegou chegar. lá? Então, olha aí, qual que é o último... Dá uma colada aí. Qual o último livro de... Acho que é Miqueias, não é? Miqueias. Não Não, Malaquias. Malaquias? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias era um profeta.
Deus usava profetas para falar com os homens. Aí o que acontece? Quando termina o livro de Malaquias, fica um espaço até Mateus, onde Deus não fala nada. Você já fez uma oração e Deus não falou nada? Não é muito gostoso, né? Quando a gente não ouve uma direção sobre um assunto para a nossa vida, quando a gente busca a Deus. Mas talvez Deus na sua vida não tenha demorado 400 anos para poder falar de novo com você. Deus fica esse período em silêncio, 400 anos. Então, de Malaquias a Mateus, esse espaço é chamado de intertestamentário, né? Um período intertestamentário do velho para o novo, são 400 anos que fica sem Deus falar nada. Aí o que acontece? Em Mateus a gente vê que Deus, ele faz uma grande obra fazendo Jesus nascer através de uma virgem. Jesus nasce. E aí começa a acontecer muitas coisas, né? E nesse período, né, para vocês começarem a encaixar as coisas, nesse período intertestamentário, o império que predominava ali era o greco-macedônio, que o grande líder era Alexandre o Grande. Eu coloquei essa parte na ministração só para vocês lembrarem de mim. Alexandre o Grande era o líder ali naquele momento onde Jesus estava nascendo. E aí o que acontece? Alexandre o Grande, ele morre, esse império é dividido em 4 e começa a nascer e crescer um novo império, e ele vai se tornar o império mais poderoso do mundo, que é o Império Romano. Então, Jesus, ele nasce debaixo desse Império Romano. Isso é importante a gente entender o momento da história para a gente chegar até Martinho Lutero. Aí Jesus, ele nasce, ele cresce, ele inicia seu ministério, ele morre na cruz, e tudo que vai sendo feito, vai sendo construído, tem um propósito de Deus. Né? Quando Jesus ele morre, ele cumpre a justiça de Deus na terra, salvando a humanidade. No terceiro dia, Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ele ainda fica 40 dias na terra. Aí, ele, antes de subir aos céus, ele chama seus discípulos e fala: olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão dar sequência naquilo que eu comecei. Vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês não vão estar sozinhos. Eu vou, mas o Espírito Santo, ele vem para dar continuidade, para vocês não ficarem sozinhos. Quando acontece isso, Jesus sobe aos céus. E aí a gente vê em Atos que acontece um grande evento, onde a igreja está reunida, que foi no dia de Pentecostes. Era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa chamada Festa da Colheita. E essas pessoas, discípulos de Jesus, estavam todos ali, reunidos, num só lugar, a Bíblia fala. E aconteceu algo poderoso. E aconteceu... Bom dia, sejam muito bem-vindos.
achando um lugarzinho aí. Acharam? Pode. Que bom que vocês chegaram. Desculpa o inconveniente de... Às vezes a gente faz pegadinha com os irmãos. A gente manda para o endereço só para ver a fidelidade, se eles vão permanecer. E vocês foram fiéis. Estão aqui. Que bom, que bom. Que bom o empenho de vocês saírem tão longe para cultuar o Senhor, buscar o Senhor. Né? Sejam bem-vindos, que o Senhor possa abençoar vocês nessa manhã. A gente está falando aqui, hoje é dia 31 de outubro e hoje se celebra a Reforma Protestante. E eu estava falando com eles que a Reforma Protestante foi um dos maiores eventos que aconteceram para a humanidade depois de Jesus. Depois de Jesus ter morrido na cruz, esse foi o maior evento, né? Você que está assistindo ao vivo e está ouvindo de novo, é bom para reforçar o ensinamento, porque eu estou valorizando os irmãos que acabaram de chegar aqui, para eles não ficarem boiando. Então a Reforma Protestante foi algo tremendo para a humanidade. E a gente começou a falar sobre isso, e isso tem um impacto muito grande na nossa vida cristã hoje. Se a gente entender essa reforma, o porquê, e por que ainda algumas coisas acontecem, e quando a gente falou, dia 31 de outubro, o que se comemora? A primeira coisa que vem na cabeça é Halloween. Isso tem uma certa conexão com esse tema, Reforma Protestante. E aí voltando, né, a gente tinha voltado no tempo, desde o Velho Testamento até o tempo de Jesus, eu estava falando, na realidade, passamos por Jesus e chegamos em Atos, capítulo 2, onde acontece o Pentecostes. Esse dia era uma festa chamada Festa da Colheita, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E esses discípulos de Jesus, a Bíblia relata em Atos 2 que eles estavam reunidos todos ali, né, juntos, e aí acontece algo poderoso, que é o derramamento do Espírito Santo. Ali é o início da igreja, porque até então Jesus começa a ensinar, começa a falar, ele fala sobre, ele chega, tem aquele episódio tremendo com Pedro, né, que ele conversa com os discípulos e ele fala assim, quem que as pessoas estão falando que eu sou? Começa a questionar os discípulos. Aí eles começam a dar, um fala que você é Elias, outro fala que é um profeta, outro fala que é isso, é aquilo. Aí Jesus ele vai no ponto, no coração daqueles que eram mais próximos dele. E fala, tudo bem, mas e vocês? Quem vocês acham que sou? Aí Pedro, ele vai dar uma resposta fantástica, ele chega e fala, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus, ele dá uma resposta ainda mais maravilhosa. Ele fala assim, Pedro, não é por sangue que isso vem sendo revelado para você, mas o próprio Deus te revelou esse entendimento, essa resposta, esse entendimento. Então, sem esse entendimento, nós não conseguimos ir muito longe na nossa vida cristã. Nós fazemos tudo o que as outras pessoas fazem, a gente não tem posicionamento, a não ser que do alto nos seja revelado, e a gente fala, todo mundo pode fazer, tudo bem, mas eu não vou fazer, porque eu entendi agora o que é certo e o que é errado. E aí Jesus ele fala para Pedro, por causa disso, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então Jesus ele revela o plano de Deus que não estava ainda revelado para a humanidade. Jesus ele dá um spoiler, falando uma linguagem que os teens gostam.
né? Eles dão um spoiler, Jesus dá um spoiler daquilo que estava no coração de Deus. Eu vou edificar uma igreja. E aí Jesus ele faz o ministério dele, e aí quando ele, antes de subir aos céus, ele fala, eu vou porque o Espírito Santo tem que vir. E aí em Pentecoste o Espírito Santo vem, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos ouvir Deus falando. Nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que move. O Espírito Santo é que convence. Não é uma boa palavra, mas é o Espírito Santo agindo. E quando o Espírito Santo vem em Atos 2, ali a igreja começa a se mover, começa a iniciar. E aí a gente vê que mais à frente, no próprio capítulo 2, ela começa a ter uma forma. A Bíblia fala em Atos 2 que a igreja ela permanecia se reunindo no templo e em casa, e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, ou seja, tudo aquilo que Jesus ele construiu na vida ali dos seus discípulos, dos apóstolos, era fundamento da igreja. A igreja ela não nasce para a gente se reunir, um clube social para a gente fazer aquilo que a gente acha que é legal, que onde as pessoas dão a sua própria opinião e a gente constrói o que é melhor para todo mundo. Não, a igreja tem uma forma, tem padrões, tem uma identidade. A igreja é de Cristo, onde Cristo é o cabeça. E nós somos os membros desse corpo. Então ali começa, né? Eles se reuniam, eles compartilhavam do pão, da celebração da ceia. Existia uma forma da igreja. Aí depois a gente vê também no livro de Atos, Saulo se convertendo. Saulo era um perseguidor da igreja. E lembra, a gente está debaixo de um império poderosíssimo, que é o Império Romano. E aí Saulo se converte. Ele tem um encontro maravilhoso com Deus, e você vê que se a gente não tem esse encontro, nada muda, nada é transformado. A gente pode ouvir o que for, fazer o que for, você precisa ter um encontro real com Deus, sentir a sua presença, Ele falar, e você enxergar, seus olhos serem abertos. E Saulo aconteceu isso. E esse homem, que após a sua conversão se torna Paulo, sua identidade realmente é transformada, esse homem é transformado, ele é responsável por trazer claramente esse padrão, essa identidade, essa forma da igreja. As cartas todas de Paulo é com essa finalidade de edificar a igreja. E essa igreja, ela vai crescendo, ela vai se expandindo ao ponto de que existe igreja em toda a região do Império Romano. Isso vai crescendo, 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 né? E Paulo ele vai reforçando a doutrina dos apóstolos, ele vai colocando essa forma para a igreja, ele vai estruturando ao ponto de que a igreja vai crescendo por todo o Império Romano, e Paulo morre, né? A mandado do próprio Império Romano para que ele seja morto, porque ele começa a incomodar. E logo após João, é muito interessante, depois que João recebe a revelação, né, do livro de Apocalipse, ele termina, ele morre ali de forma natural. Até esse momento, a igreja crescia demais, ela estava acontecendo, a igreja de Jesus Cristo. Só tinha uma igreja.
não tinha várias igrejas como a gente tem hoje, né? Era uma única igreja, a igreja de Jesus Cristo. E até esse momento a coisa crescia, né? Isso a gente está falando aí, se colocar numa linha de tempo, no século IV. Aí nesse momento da história, Constantino, o imperador romano, ele tem uma visão de que Cristo daria vitória a ele sobre um outro reino. E com base nisso, o que ele faz? Ele declara como religião oficial do Império Romano o cristianismo. Nesse momento, a igreja começa a perder a sua forma. Até esse momento, a igreja crescia. Se a gente pegar relatos das cartas de Paulo sobre a igreja, a gente vai ver que a igreja ela tinha dificuldade, ela tinha problemas. Em muitos casos, a Bíblia fala que chegava a heresias. O que são heresias? São ensinamentos falsos, contrários àquela forma inicial, aquele padrão de Deus. São misturas que vão acontecendo, que parece uma verdade e não é, são heresias. Isso é considerado heresia. A gente vê no relato das cartas de Paulo essas dificuldades, mas a igreja ia... Paulo ia ensinando as igrejas, ia arrumando essas confusões que iam se aparecendo, porque onde há pessoas, há humanos, vai ter confusão. Isso ia acontecendo na história da igreja. E a igreja ia permanecendo, ia crescendo, ia se expandindo para várias cidades. Mas nesse momento, onde Constantino declara a religião oficial do Império Romano, o cristianismo, esse é o início que a igreja começa a se deformar. Ela começa a perder a sua identidade. Por quê? Porque ele une a igreja e o Estado numa coisa só. Então ele tinha um governo, ele tinha o poder do governo, e ele tinha o poder agora da religião, da igreja. Então ele decidia todas as coisas. Esse era o momento que estava acontecendo ali. E aí, porque ele une o governo com a igreja, fica uma coisa só, o que acaba acontecendo? A cultura greco-romana começa a entrar dentro da igreja, começa a ser inserida dentro das suas celebrações, dos cultos. E olha só que interessante, nós estamos num país onde existe uma cultura do Halloween, é cultural. E o que acaba acontecendo? De uma certa forma, ela vai se misturando, sim, entrando na igreja, sem uma imposição do governo. Naturalmente, a cultura é algo tão forte, né, que faz parte do dia a dia, a cultura faz parte do dia a dia de um ser humano. A cultura fala do modo de ser, de pensar, de agir. E hoje a gente vê algumas igrejas fazendo semelhante, né? E o que é isso? É deixar a cultura fazer parte da igreja. Agora imagina, nessa época onde a igreja, quem mandava, quem tinha o poder, quem tomava as decisões, era o próprio chefe de Estado. Então, isso começou a entrar na igreja, essas misturas começaram a entrar na igreja. E isso foi evoluindo. E aí, eu separei algumas heresias, e eu vou ler para vocês.
E aí vocês vão entender por que acontecem algumas coisas hoje. Talvez você não tinha ideia de onde surgiu. Mas essas heresias começaram a entrar, e no ano 300, uma das heresias que começou a entrar na igreja, lembre, até esse momento, a igreja era uma só. Era a igreja de Cristo. Era a igreja chamada Igreja Católica, porque a palavra católica, ela tem um sentido universal, não é o sentido que a gente tem hoje de igreja católica. Era uma única igreja, então ela chamava Igreja Católica Romana, porque ela estava debaixo do poder desse império poderosíssimo que era o Império Romano. E aí as heresias começaram a entrar. Qual foi a primeira heresia que aconteceu? No ano 300, início a oração pelos mortos. Então a igreja começou a inserir orações para aquelas pessoas que já haviam morrido. Por que heresia? Porque em nenhum momento Cristo ensinou algo sobre isso para a igreja. Em nenhum momento Paulo, edificando as igrejas, falou sobre isso. Isso é uma coisa que o próprio Estado inseriu dentro da igreja. Vamos começar a orar pelos mortos. Vamos começar a fazer o sinal da cruz. Em nenhum momento na história da igreja, quando Jesus funda, ele coloca esses ensinamentos. Não está na doutrina dos apóstolos. No ano 320, começa a ser inserido nos cultos velas de cera acesas. 375, no ano 375, começou a fazer a veneração dos anjos, dos santos, começou a fazer culto aos mortos. Hoje, quando se a pessoa pertence à igreja católica, e aqui eu não estou criticando, não estou falando mal, eu estou contando fatos históricos, onde surgiu. E o que tem a ver com a igreja de Cristo. É isso só. Hoje uma pessoa, quando morre, é feito uma missa para ela. Por que é feito isso? Porque dependendo do que é feito aqui na terra por alguém que morreu, vai determinar o destino dela, se para o céu ou para o inferno. Porque essa pessoa, quando morre, uma das heresias que eu vou falar mais na frente, foi inserido o que é o quê? O purgatório. O que é o purgatório? Um lugar onde as pessoas morrem, ficam ali esperando se vai para o céu ou para o inferno. E o que vai determinar? O que as pessoas fizerem aqui na terra por ela. Nada a ver com a doutrina dos apóstolos. Nada a ver. Isso foi inserido na igreja por um governo. São heresias. Aí começa-se a missa. Depois, no ano 500, os sacerdotes, os padres, começam a se vestir de forma distinta dos leigos. Por isso que hoje a gente vê uma vestimenta diferente. Hoje eu estou aqui falando com vocês como sacerdote, como pastor, mas eu estou vestido igual a vocês. E eu não sou melhor do que vocês. Aliás, vocês estão melhor vestidos do que eu. Alguns, né, Maria Clara? Então, são heresias que vão sendo inseridas na igreja. Outra heresia, a doutrina do purgatório que eu falei. Outra heresia, as missas começam a ser feitas em latim. Qual que é o problema?
ninguém entende o que está sendo falado. Qual que é o propósito? Justamente esse, que o leigo não entenda a palavra de Deus. Nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Qual que é o objetivo? Que você entenda cada vez mais o que a palavra de Deus fala. Mas nessa época, como que a igreja conduzia os seus cultos? A missa, vamos colocar assim, era em latim. Então eu vou começar a pregar aqui em francês. Vocês não vão entender nada. Como Se pregar em inglês já vai ser difícil. Se já pregar em inglês já vai ser complicado, né? Então a gente tem que ser mais claro possível na comunicação. Percebe que é uma heresia? Outra heresia, essa é bem forte. O papado é instaurado. Inicia-se o papado dentro da igreja. Quando a gente está falando sobre essas coisas, tem um lugar aqui, tem um lugar ali. E tem um lugar ali do lado da Fran. Quando a gente fala essas coisas, a nossa mente já remete para a Igreja Católica. Mas eu quero que você entenda que o que eu estou falando aqui é que não existia essa divisão antes da Reforma de Igreja Católica e Igreja Evangélica. Era uma única igreja onde, por causa daquele momento onde Constantino declara a religião predominante do Império Romano, o cristianismo, a igreja começa a perder sua forma. E ele começa a introduzir essas heresias dentro da igreja, ou seja, ela deixa de ser o que ela começou sendo. E aí é instituído o papado, o culto às imagens, a água benta misturada com sal, purificando o local que é aspergido. Então, quer dizer, nós não temos condições de purificar nada a não ser Deus mandando o seu fogo purificador. Não é nenhum elemento que pode fazer isso, nenhum elemento humano. Depois, mais à frente, outra heresia é instituída dentro da igreja. Você vê que gradativamente, não é assim, vamos fazer uma reunião e vamos fazer algo diferente na igreja. Não, isso foi gradativamente acontecendo. Começou a canonização dos santos, ou seja, esses santos podiam fazer a mediação entre o homem e Deus. Olha a heresia. Sendo que a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus deixa claro que o único caminho entre o homem e Deus é Jesus, é o único caminho. Mas a igreja ensinava diferente para as pessoas. Aí foi instituído o celibato para os sacerdotes. Depois inseriram o rosário, o terço, Padre Nosso, Ave Maria, a transubstanciação. Algumas pessoas aqui tiveram experiência na Igreja Católica. O que eu estou falando é uma coisa, porque eu não tive essa experiência na Igreja Católica. É real o que eu estou falando? Né? A substanciação, por exemplo, é o momento da hóstia ali, é ensinado que você está comendo o corpo real de Cristo. Ele vira o corpo de Cristo naquele momento. Percebe que é uma heresia e a forma, os padrões, a identidade da igreja foram sendo perdidos. Ensinamentos errados. E se a gente dar um pulo mais para frente, chegar nos nossos dias, a gente vai ver que na própria igreja evangélica, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente pode
está ensinando coisas erradas. E as pessoas absorvendo coisas erradas e vivendo coisas erradas, achando que estão certas. Por quê? Porque alguém não teve a responsabilidade, o temor a Deus, de dar continuidade na obra de Cristo da forma como deve ser feita. Então, eles inserem a transubstanciação, a confissão dos pecados a um homem, né? Quer dizer, se você for num lugar e você precisa confessar para um homem, para seus pecados serem... Até a Bíblia fala sobre isso, mas da forma como é feito, é uma heresia aqui. A proibição da Bíblia, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Olha que loucura. Elas não tinham acesso. E quando elas iriam para a missa para poder aprender alguma coisa sobre Deus, era em latim. Totalmente sem sentido a coisa, né? A pessoa estava realmente sendo manipulada. E por causa disso, muitas pessoas não se aproximam de Deus porque acham que a igreja age dessa forma, é manipuladora. E não é. Isso aconteceu no passado, mas existem pessoas sérias que querem preservar a igreja de Cristo viva. Que mais de heresia? Eles não usam o vinho, né, no momento da hóstia, só o pão, só a hóstia representando o corpo. E Jesus, ele é claro na hora que ele institui a ceia, né? Tomai o pão e o vinho. Eles tiraram o vinho, o sangue de Jesus morto na cruz. Que mais? Só o padre ele toma vinho. Só o padre. Algumas igrejas eles passam para alguns fiéis, mas não, Na verdade, não você são todos que pega têm acesso. a hóstia, molha no copinho, vinho. só molha ela e... Uhum. Aí acontece, e aí eu chego de heresia, vou falar a última. Estão cansados de heresia? Não quer mais. Mas eu vou falar a última que assim foi para matar no ano 1509. Papa Leão X. E aí por isso que a gente vê hoje a evolução da Igreja Católica Romana. Hoje é o Papa João, está em que número hoje? Alguém sabe? Hã? Padre Francisco. Francisco. 23? Não sei. Por aí. Aqui, Papa Leão X. Ele faz a maior heresia da igreja. Que é o quê? Ele queria construir a Basílica de São Pedro. E para isso, como é que se constrói uma basílica? E na cabeça dele tinha que ser algo imponente, grande, poderoso, faraônico. Como é que se constrói isso? Precisa do quê? Recurso, né? Precisa de recurso. Eles não tinham recurso suficiente para isso. E aí eles instituem a maior heresia dentro da igreja. E veja só, não estou falando da igreja católica, estou falando da igreja que era uma só, era a igreja de Cristo. Que foram introduzidas várias heresias ao ponto dessa daqui. Que ele começa a instituir uma indulgência papal, que é o quê? Era um documento que as pessoas que queriam ser salvas, queriam ser perdoadas pelos seus pecados, ela tinha que ter um documento assinado pelo Papa que os pecados dela estavam perdoados. Só que ela teria que comprar esse documento, ela teria que pagar por esse documento. E com isso, muito dinheiro foi arrecadado para a construção
da basílica. Mas o problema não é construir a basílica. O problema é a heresia dentro da igreja e as pessoas acreditando que para serem salvas, para os seus pecados serem perdoados, ela tinha que ter um documento do ser divino maior, que era o Papa. Então era isso que estava acontecendo. Aí um dos padres, chamado Martinho Lutero, o que acontece com ele? Deixa eu ver meu tempo. Essa palavra que eu estou ministrando, ela tem duas partes. É hoje e eu vou continuar domingo que vem. Porque é muita coisa para ser falado sobre esse assunto. Mas hoje eu quero ir para o final já, dizendo o seguinte: Martinho Lutero, o que acontece com ele? Ele era um padre dessa igreja, ele fazia parte dessas coisas, desse movimento, e ele tinha muito problema com os seus pecados, e ele se culpava muito, e ele tinha, ele achava Deus mau, porque ele achava que Deus colocava o pecado no homem para punir o homem. E o que ele fazia para se livrar dos seus pecados, para se sentir puro? Ele se autoflagelava. Ele fazia sacrifícios. E isso era uma roda viva na vida dele que não tinha fim, né? Até que ele é levado para Roma para estudar a Bíblia, porque os leigos não tinham acesso, só alguns padres tinham acesso, e ele tinha acesso, ele foi levado lá para começar a estudar a Bíblia. O que acontece? Quando ele vai começar a estudar a Bíblia, ele começa por onde? Pelas cartas de Paulo. E aí ele vai no livro de Romanos, primeira carta de Paulo. E ele começa a ler o primeiro capítulo de Paulo. E no primeiro capítulo de Paulo, no versículo 17, isso lembra alguma coisa, Suzy? A Suzy começou no momento da oração hoje do culto, que ela não sabia o que eu ia ministrar. Ela começou com esse versículo. Romanos. Lê esse versículo para nós então, Suzy. Romanos capítulo 1, versículo 17. E eu quero encerrar com esse versículo. Eu vou ler o contexto todo para chegar no versículo. Tá. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Então, Martinho Lutero começa a ler a palavra de Deus, começa a estudar, e aí logo de cara ele bate nesse versículo, Romanos 1,17. Mas o justo, ele viverá da fé. Ou seja, não é de obras, não são obras, não são sacrifícios que vai me justificar, que vai me purificar, que vai me salvar, que vai me limpar dos meus pecados. Não é um documento assinado pelo Papa que vai me justificar dos meus pecados, mas é por fé. Ele começa a ler essas coisas, Deus começa a ministrar no coração dele essas verdades. E aí ele fala assim, tá tudo errado o que está acontecendo. E aí o que ele faz? Nesse estudo, ele começa a estudar, se aprofundar, e aí ele elabora 95 teses contra a Igreja Católica Romana.
E essas 95 teses que fala que a igreja estava errada, estava introduzindo heresias, que não tinha nada a ver com a igreja de Cristo, com a doutrina dos apóstolos, ele monta essas 95 teses e ele vai na porta da igreja e prega lá. Quando ele prega na porta da igreja, ele não está sendo rebelde, porque naquela época o local de divulgação, o Facebook, o YouTube, o Instagram, era a porta da igreja. Se queria divulgar alguma coisa, se colocava lá na porta da igreja. E aí Martinho Lutero falou: quero divulgar, quero que todo mundo saiba sobre isso. Quero que toda a Europa, não só a Alemanha, mas toda a Europa saiba dessas verdades. E ele coloca essas 95 teses no mural da igreja. E quando foi isso? Dia 31 de outubro, exatamente hoje, no ano de 1517, ou seja, 504 anos, é isso? Me ajuda a fazer a conta. 504 anos atrás. Esse ato deu nome de Reforma Protestante. Ou seja, qual que é o sentido disso? E por que que é um dos maiores eventos que aconteceu para a humanidade depois da morte de Cristo? É porque através de Martinho Lutero, Deus usa esse homem para trazer de novo a forma da igreja, que estava totalmente deformada. A igreja estava deformada, arruinada. E aí, nós estamos aqui aprendendo as verdades por causa dessa reforma. Senão nós não teríamos acesso. Por isso que é um grande fato na história da igreja, a reforma protestante. A gente vai continuar a falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa importância, sobre um resumo muito resumido das principais teses que foram colocadas ali na porta, que traz essas verdades e traz à igreja a forma real e que serve como uma base mesmo para a vida cristã, que a gente não pode confundir de maneira nenhuma. Percebem como nos dias de hoje a igreja é extremamente importante, né, para a humanidade, para ensinar, para mostrar quem é Deus, para revelar quem é Deus, para a gente não se conformar com as coisas do mundo, não deixar as culturas introduzidas dentro da igreja e nem qualquer outra coisa. A gente precisa ter entendimento de como a igreja do Senhor deve funcionar de fato, e não inventar coisas, não criar coisas, mas ser fiel àquilo que Deus estabeleceu para a igreja e não deixar que nenhuma heresia aconteça. Com qual objetivo? Para que a gente possa acessar a Deus, para que a gente possa cada vez mais conhecer a Deus de fato e não sermos enganados, não sermos condenados pela igreja, pelos homens, ou se afastar da igreja por causa de ensinamentos errados, né? Que o Senhor possa ministrar no seu coração, assim como fez com Martinho Lutero. Algumas pessoas tinham acesso à palavra ali, estudar a palavra, mas Martinho Lutero foi tocado por Deus com as verdades. E ele mudou a história da igreja. Ele reformou a igreja, ele trouxe de volta a forma da igreja.
para nós. E a sua vida, ela vai ser reformada, ela vai ser transformada à medida que você acessar e ter essas verdades no seu coração, no seu espírito, independente do que as outras pessoas estão fazendo, independente do que possa confundir, mas a sua busca em estudar a palavra. Martinho Lutero teve esse grande feito porque ele estudava a palavra e Deus ensinou, Deus falou. Feche seus olhos, vamos orar encerrando esse momento, essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter usado aquele homem no passado, há tantos anos atrás, para que tivéssemos acesso ao Senhor, para que pudéssemos conhecer ao Senhor, para que pudéssemos viver aquilo que o Senhor começou através de Jesus. E foi perdido durante a história, durante governos, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor usa pessoas para que a sua verdade seja estabelecida. Louvado seja o Senhor por esse grande feito, pela reforma na sua igreja, Pai. Nós somos a sua igreja. Cristo é o cabeça. Nós entendemos a importância da igreja em nossas vidas, o plano divino do Senhor para a humanidade. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. E que o Senhor fortaleça cada igreja que está de pé no nome do Senhor, seja fortalecida pelo Senhor, que as verdades sejam cada vez mais claras, ó Pai. Nos abençoe particularmente essa igreja, ó Pai, que as verdades nunca faltem de nós, que a essência do Senhor nunca falte em nós, ó Pai, que possamos buscar agradar ao Senhor em todo momento, fazendo a sua vontade, ó Pai. Livra-nos das nossas próprias vontades, que essa igreja seja edificada em Cristo, Pai. Em nome de Jesus, faça grandes coisas em nossas vidas. Abençoe, ó Pai, cada um nessa manhã, cada um que pôde, que vai receber essa palavra, Pai. No nome poderoso de Jesus, pedimos a bênção do Senhor no restante desse dia, no restante dessa semana que se inicia, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Amém.